Bem-vindos a DragonCon 2015! Oi pessoal, eu sou o Matheus Gonçalves, esse é o Toad Geek e hoje eu tenho uma perguntinha pra vocês. Quando a gente pensa no evento nerd aqui nos Estados Unidos, qual é o primeiro nome que vem na sua cabeça? A Comic Con de San Diego, a E3 de Los Angeles? Pois é, eu também pensava assim até que eu descobri que Atlanta é considerada a cidade mais nerd dos Estados Unidos. Isso por causa de um número enorme de eventos nerds que acontece aqui, como o Zombie Tour de Walking Dead, a série que foi filmada praticamente toda em Atlanta, mas também a MomoCon, a Salt and Fry Game Room Expo, que eu já mostrei pra vocês, mas principalmente por causa da DragonCon. Essa é uma convenção que acontece aqui em Atlanta desde 1987. Hoje ela ficou tão grande que ela toma conta da cidade inteira, com uma porrada de atrações como batalhas de robôs, batalhas de cosplay, palestras sobre ciência, tecnologia e um monte de figura ilustre do mundo dos games, dos quadrinhos e do cinema. Esse ano, por exemplo, tivemos os atores de Game of Thrones, sending a message to your friends in Brazil. Hold on. Os anões de O Hobbit, como Stephen Hunter, que por falta de um mandou 2 ois pros fãs do Brasil. Oi, Brazil! I'm Stephen Hunter, I play Bomba in The Hobbit, that's me up there. I'm here at DragonCon. Oi! And that was a bit of pizza, sorry about that. E a palestra deles foi muito engraçada. Todos eles são muito engraçados, parece que tem uma sintonia entre eles, se liga. But basically, if I had to have my belly on, I couldn't really go to the bathroom. I think I tried once or something like this. It's like, you be the talk. No, that's and with my belly on, it's sort of like, it's a bit like planking. O Kermit dos Muppets veio pra Atlanta. Hi there, this is Kermit the Frog here at DragonCon 2015 in Atlanta! A geóloga planetária Sarah Milkovich da NASA, com quem eu tive um prazer de conversar numa entrevista exclusiva sobre os projetos dela de Marte, e ela foi super simpática, super receptiva. Dá uma olhada no trechinho. I know this is a broad question, but there's still some people out there that just don't understand. So, why exploring Mars is so important for the mankind? There's two different ways to answer that. There's two different ways to think about why do we explore Mars. One of them is for the human spirit, we have this great need to explore just built into us. If you look at human history, it's all about going to new places and trying new things. And it's a very international activity. Most of our spacecraft missions, even the ones that are done by one country, like the US's NASA programs, we have international team of scientists. We get instruments contributed from all around the world, and we all have to learn to work together to operate these spacecraft. And so that's an important aspect of it as well. But scientifically, it's really, Mars can teach us a lot about how do planets form and how do they change over time, and we can take lessons from what has happened to Mars, and it can help us understand what's happened on Earth. Ah, e em breve eu vou postar essa entrevista na íntegra aqui no canal, então se você ainda não assinou, a hora é agora. Clica aqui embaixo, assina, eu espero, não tem problema. Muitos artistas, dá uma olhada nesses quadros de Star Wars, eu queria todos eles, eu queria comprar todos eles. E teve um prédio que foi separado para Vendors Area, que a tradução pra gente mesmo seria a área da falência. Tinha todo tipo de action figures, videogames, camisetas, bonecos Funko Pop, robô, espadas, lightsabers, réplicas de objetos de filme, era de explodir a cabeça. E no primeiro dia da DragonCon rola um desfile no meio da cidade, um desfile nerd com o que você imaginar de fantasia. Power Rangers, 300 de Esparta, Borderlands, Skyrim, A Véia Doida, Mario no Skate, MIB, Robocop, Game of Thrones,
Up Altas Aventuras, Doctor Who, Caça-Fantasmas, Heróis Quadrados, Superman, Fat Spider-Man, The Flash, muitos Deadpool, Capitão América, Resident Evil, Comandos em Ação, Deus. E como não poderia deixar de ser, Star Wars! Aliás, um dos painéis que eu mais gostei foi com ninguém menos do que Peter Mayhew. Sim, se você não conhece, é o Chewbacca. Sim, o Chewbacca tava ali a poucos metros da minha frente. E ele respondeu várias perguntas sobre Star Wars, a experiência dele no universo Star Wars, detalhes dos bastidores, das gravações e o que o contrato atual permite que ele fale do filme novo. Teve uma hora que ele falou da reação de Harrison Ford ao entrar no Millennium Falcon. Dessa cena. Chewie. We're home. E olha o que o Peter Mayhew disse. But I think the moment it really hit home was when Harrison Ford says, Chewie, we're home. Yeah! I'll say something about Harrison. He certainly meant it. He meant that we are here, we are going to do it, and we're going to enjoy it. Amazing. What more could you want? Animal, né? E ele falou da paixão que os atores têm pelo projeto atual de Star Wars. E, cara, eu mesmo nem me emocionei, nem nada. Eu não sei o que dizer. A gente acabou de acompanhar o Peter Mayhew, que é o ator que fez o Chewbacca durante todos esses anos. E ele fez porque fez, que não ia falar que detalhe nenhum do filme, mas a gente sabe que ele participou do próximo Star Wars, que a gente vai acompanhar em dezembro. E ver ele falando dos detalhes de filmagem, ver ele falando da paixão dos atores por Star Wars, em voltar pro set de filmagem, para filmar Star Wars, é tipo, é indescritível. Depois eu vou postar todo o material que eu filmei nesse painel, incluindo as perguntas e respostas, mas a DragonCon não para por aí. As ruas de Atlanta receberam mais de 80 mil pessoas durante o desfile. E essa edição da DragonCon levantou mais de $100 mil para fundos filantrópicos de pesquisa científica e teve mais de 70 mil participantes registrados. Pensa, são pelo menos 70 mil malucos andando entre pavilhões e hotéis, em harmonia, sem confusão, celebrando essa cultura que a gente tanto ama. E, cara, eu nunca me senti tão em casa. Eram tantas referências cruzadas que você andava pelo lugar dando risada, tipo isso. E o que esse bando de maluco pensa da DragonCon? Eles respondem. DragonCon is also Fantastic. spontaneous. Very epic. It's a 4-day house party for nerds. Fun fucking tastic. Awesome. Deadpools everywhere. A gente encontrou dois brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, a Lídia e o Mauro, e eles estavam participando de uma competição cosplay de Star Wars. Vamos fazer um pouquinho de tudo, um pouquinho de cosplay. Acabamos não fazendo quase nada, mas fizemos bastante cosplay. Bom, a gente nunca foi pra Comic Con, essa é a primeira vez que a gente vem pro DragonCon. E que a gente saiba, aqui tem mais variedade de assuntos, festas. Vocês se sentiram bem recebidos em Atlanta? Sim. Sim, Atlanta e na convenção em si, né? O pessoal que vem pra DragonCon tem um senso de comunidade, eles são bem unidos. Você para qualquer pessoa e pede ajuda, o pessoal te ajuda. Tem uma energia bem legal a convenção em si. A gente está aqui desde quarta-noite, na hora que a gente chegou aqui já deu para sentir, o pessoal bem aconchegante. Um monte de gente fala que isso aqui é que nem reunião de família, né? Eles vêm aqui todo ano, vêm as mesmas pessoas, todo mundo é entrosado. Foi a primeira experiência que foi bem bacana. Foi bem legal. Sem dúvida foi um dos eventos mais legais que eu já participei. E se você tem planos de vir para os Estados Unidos para acompanhar de perto um evento desse, coloca tanto no seu roteiro. Vida longa e próspera, DragonCon!
ajudar a gente a crescer, dá um like aqui embaixo, assina o canal, compartilha com todo mundo que você conhece e manda um recado pra gente nas redes sociais aqui, manda todo o seu carinho, amor, afeto, compreensão. Abraço.